Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um React ou Vaza. Dessa vez com um tema um pouco mais sério, a gente vai discutir aqui um pouquinho do que aconteceu. Vou explicar aqui para vocês, vou contextualizar, mas antes, se inscreva aqui nesse canal para acompanhar mais reacts. Então, nos apoia aí, dá uma forcinha, deixa o seu like, se inscreva no canal. E hoje a gente vai trocar uma ideia, bater um papo aqui, talvez um pouquinho mais sério do que o comum, mas eu quero trazer temas assim. É um tema que já é um pouco mais antigo e tem relação com o Flow Podcast, as falas que o Monark teve e tudo mais. E para contextualizar para vocês, a UOL ele tem um podcast e o Igor 3K foi um dos convidados para ir lá bater um papo. E esse assunto surgiu ali, eles não podiam deixar de falar disso, obviamente, de como aquela fala do Monark influenciou em algumas coisas. E eu acho interessante de vez em quando a gente fazer alguns debates um pouco mais legais, mais sérios, né, na verdade. Então, vamos lá, vamos dar um play aqui. Exista no Brasil. Puta, não mete essa pra me fuder, claro. Aqui, só para contextualizar, assisti um pedaço do programa inteiro, eu vou deixar aqui na descrição, tá, para quem quiser acompanhar. Ele pergunta se ele é a favor da criação de um partido nazista aqui no Brasil. A criação de um partido nazista no Brasil. Puta, não mete essa pra me fuder. Claro que eu sou contra, porra, tá maluco? Não tinha como não falar disso, né? Porque o seu ex-sócio, para quem não sabe, vai saber agora, o Monark, em fevereiro de 2022, durante um episódio do Flow Podcast, disse, entre aspas, eu acho que tinha que ter um partido nazista reconhecido pela lei. E aí, aquela repercussão, merda no ventilador. Uhum. E eu imagino, pelo pouco que eu te conheço, que você ali era o adulto na sala. Como é que foi isso pra você, ir pro Flow? Vamos lá. Então, quando ele fala que ele era o adulto na sala, eu vou discordar talvez um pouco. Porque eu acredito que a vibe de apresentação dos dois se complementavam. O fato não era ser adulto. O fato é que eu acho que em algum momento o discurso do Monark foi completamente errado. E até então era tudo bem eles falarem coisas erradas, porque a proposta do Flow era justamente tipo, pô, isso aqui é um bate-papo, mano. A gente vai discutir ideias. Eu vou jogar uma ideia pequena aqui e as pessoas vão debater sobre aquilo. Eu acho que o sucesso do Flow foi justamente esse, trazer pessoas para que você ouvisse bate-papos diferentes, informal, que não era como a gente estava acostumado a ver na televisão. Então, acredito que não era. Eram dois caras com molecões e queriam trocar ideia com a galera. Então, não vejo como um fato de um ser um adulto, outro uma criança. Essas aspas aí, um pouquinho antes, o Monark ele fala assim, cara, ó, nazismo é do mal, é do diabo, não devia existir e tudo mais. Mas o ponto era, se existe um partido de extrema esquerda, na opinião dele, deveria poder existir um partido de extrema direita, só que em vez de falar isso, ele falou partido nazista, né? E é a mesma coisa. Foi pra internet, virou um corte no Twitter, e aí ele acabou a minha vida. Acabou a sua vida? A minha vida acabou por um período ali, de verdade. Porque imagina que no dia seguinte eu já não tinha mais nada. Mas nada o quê? Nada, eu só podia entrar no meu estúdio e fazer um programa, era só isso que eu podia fazer, porque eu não tinha... Todos os parceiros que a gente tinha foram embora. Saíram, abandonaram o programa? Todos. Tudo. Mesmo a gente fazendo tudo que a gente fez, porque o Monark ele sai do Flow, que dia que você falou que foi isso daí? Foi em fevereiro de 22. Dia 7 de fevereiro de 2022. No dia 8 de fevereiro de 2022, meio-dia, não tinha mais Monark no Flow, sabe? Então, aqui, você vê que foi uma decisão bem rápida, né? De, pô, Monark, não dá mais pra você, tá ligado? E isso não vinha só do que aconteceu sobre esse papo do nazismo, mas algumas outras falas do Monark já foram meio estranhas, né? Então batia essa interpretação da galera de tipo, pô, não já começou a falar merda, já tá subindo pra cabeça. E assim, eu entendo que
Eu entendo que putz, a galera ficou, nossa, cara, porra, como é que tu deixa isso acontecer, que não sei o quê e tal. Mas a gente fez tudo o que a gente podia fazer porque a gente tinha que fazer, né? Então, o lance é que a gente ficou, além de perder tudo nisso daí, no dia seguinte, no final da semana a gente perde a monetização de 7 canais, o que não faz muito sentido, mas já aconteceu. E isso atrapalhou a nossa vida de um jeito, atrapalhou a minha vida. E eu falo nossa, quando eu falo nossa, eu falo galera que tá comigo lá hoje. Isso daqui eu acho que é interessante, porque atrapalhou a vida do cara no sentido de empresário. Porque ele tem funcionários, mano. Tem pessoas que trabalham lá pra ele. Não é só ele, o Jean e o Monark. Com certeza tem outras pessoas que prestam serviço lá dentro. Tem faxineira, deve ter um porteiro, tem um aluguel para ser pago. Então, de certa forma, quando isso acontece, você perde todos os seus parceiros. Você tem coisas que você ainda precisa arcar com a responsabilidade de estar pagando, né? Eu não sei como que é a vida deles, mas eu posso colocar como a minha. Se eu compro um computador, eu não vou pagar esse computador à vista, eu tenho que parcelar ele em X vezes. Essa é a minha realidade. Talvez eles tenham comprado equipamentos, tenham comprado coisas, essas coisas são pagas em parcelas. Nunca, muito dificilmente você vai lá e paga à vista. Acredito que até eles era assim também. Os equipamentos são caros. Então, provavelmente tinha coisas nesse sentido de aquisições, salários, água, luz, aluguel, e não se paga sozinho. Uma vez que você tem todos os patrocinadores fora, você tem toda a sua monetização sendo retirada, você fica, caralho, beleza, eu tenho para manter esse mês. E o próximo, mano? Como é que vai ser? Então eu acredito que dormir para ele nesse sentido de, porra, tem pessoas que trabalham comigo, que tem que pagar a conta dentro da casa dela, aluguel, os bagulho, eu tenho que me virar para pagar essa galera. Então eu acredito que a preocupação realmente foi grande. Muito profundamente, muito profundamente. Então, felizmente, naquele ano deu para reconstruir a parte... Porque o Flow, eu tinha o objetivo de conversar em 2022 com os presidenciáveis, né? E no início do ano, o Jean, que é um dos caras que começou o Flow lá comigo, tá comigo até hoje, ele recebe, sempre no dia 1º, ele recebe uma mensagem do além, para quem acredita, tá ligado? Dizendo mais ou menos o tema daquele ano ali. E desde 2022 era desafio. E depois ele foi me falar, cara, eu achava que o desafio era pra gente falar com os presidenciáveis e tal. Mas não, veio bem mais Era cedo. sobreviver. E aí, quando dá toda essa merda, a reputação do meu programa vai pro chão. Eu não tenho mais... nesse sentido, a única coisa que eu podia fazer era chegar lá e... Não, isso daqui é um fato, né? Que eles eram o maior podcast do país, hoje talvez um dos veículos de comunicação de maior relevância naquele momento. E gente pediram para retirar coisa do canal. Sabe, eu acho que eles incomodavam a mídia de uma certa forma, porque eles faziam uma coisa que, em teoria, né? Ela é simples, que é você comunicar, falar com as pessoas, atingir muita gente, mas que não é fácil, né? Então, eles faziam isso parecer fácil. Então, eles incomodavam muito os canais de televisão, streaming. Então, obviamente, como eles estavam ali sempre circulando pelo mainstream, estavam surfando na onda, quando vem a pancada, vem forte, porque obviamente eles incomodavam pessoas, né? E aproveitaram, né? Para derrubar mais a reputação dos caras, mais do que o que realmente era preciso. Fazer o meu programa, era só isso que eu podia fazer, sabe? E tentar sobreviver procurando parceiros e grana no mercado e desesperadamente tentando manter aquilo ali existindo porque eu acredito muito, sabe? Uhum. E é um sonho, né? Quando você coloca
sua energia num sonho e ele começa a dar certo e uma vez começa a desmoronar, a sua intenção salve aquilo. Então, como ele se sente. Então, cara, eu trabalhei aquele ano ali inteiro tentando fazer com que resolver um problema de reputação para que eu pudesse chegar no final do ano ou na época das eleições e conversar com os presidenciáveis. Então deu tudo certo nesse sentido aí. Putz, a gente conseguimos reverter desse jeito aí. O que a gente ficou, o que a gente carrega até hoje, de certa forma, o fato de ter sobrevivido, né? Porque não foi barato sobreviver. Então, tem o... Perdeu-se muito dinheiro. Perdeu-se dinheiro, perdeu-se acesso a pessoas, perdeu-se acesso a, sei lá, nichos inteiros, assim, ficaram mais difíceis de acessar. De entrar, porque virou um estigma. Virou um estigma. Duas coisas. A primeira, você acha que foi uma reação exagerada? Acho que foi uma reação exagerada, porque, cara, já tem... Eu entendo a questão de, tipo, o Monark ser um dos donos do podcast. Mas, óbvio, o podcast tinha a cara do Monark, era a cara do Monark e do Igor, mas representavam outras pessoas também. E aquela opinião não era a opinião de todas essas pessoas, muito menos a do Igor que estava na mesa também. 3 anos e meio que isso aconteceu, sabe? E a gente tá falando disso aqui agora. Sim. Eu acho que a sociedade tinha todo... Mas eu acho, é porque o nazismo também aconteceu há muito mais tempo, a gente está falando disso até hoje. Disso até hoje. E quando um cara tá com um microfone na mão, num lugar de extrema relevância, de alcance, e fala um negócio desse, é natural que as pessoas... Sim, tem que ter uma certa responsabilidade, né? Quando você tá falando para pessoas, né? Ainda mais quando você tem um alcance que nem os caras. E eu acho que o Monark, ele perdeu um pouco desse filtro, né? De... Pô, eu quero abrir uma discussão aqui com a galera e eu vou dar, às vezes, uma opinião que pode ser de merda, mas é minha opinião e as pessoas vão debater essas coisas. E não é bem assim que a banda toca. Uma vez que você é um canal de comunicação, que você tem marcas que apoiam o seu projeto, que estão ali, você tem que estar dentro do politicamente correto. E você tem uma responsabilidade, porque não é só adultos que assistem. De repente tem uma criança que está no YouTube e vê uma fala sua que é ruim, vai achar que como você é um cara que tá sempre na mídia, que tá sempre legal, se pra você tá tudo bem, pra mim tá tudo bem também. Eu vou dar um exemplo bem ridículo, mas quando você vê um cara cheatando num jogo e se dá bem, você vai lá e cheata também, você tá deixando claro que tá tudo bem cheatar. O fulano lá cheata, por que eu não posso? Então, acredito que é mais ou menos a mesma coisa, só que em escalas diferentes, né? Também acho. O lance é que a gente fez tudo que dava pra gente fazer pra assim, olha, gente, o Monark falou assim, não é que eu não estou escorraçando o Monark, tá? A gente só tem esse, na época, assim, inclusive agora, também nunca falei mal do Monark na internet. A gente só tem esse problema, eu só tô tendo esse problema na minha cabeça, em relação ao Monark, assim, porque a gente chegou até aqui, né? A gente se tornou relevante e tudo mais. E o Monark, ele, não é que eu tô escorraçando ele, mas a gente não concorda com o que ele tá falando. Tá? Isso que ele falou aqui não foi endossado por mim, não foi endossado por ninguém que tava na mesa, inclusive, tá ligado? Todo mundo ficou chocado, ficou, cara, calma, isso aqui. Fomos por outro caminho. E assim, esse estigma ficar, mesmo depois da gente ter feito tudo que a gente poderia ter feito, eu fico, putz, cara, tá legal, então o que mais que dá pra eu fazer pra te mostrar que eu não sou nazista, meu irmão? Porque assim, é complicado tu ficar se defendendo, dizendo pros outros que tu não é nazista, né? E outra, o Flow, cara, ele já se tornou um lugar... aquilo que eu te falei, o programa ele é construído de um jeito que uma conversa precisa funcionar ali, certo?
Para uma conversa funcionar ali, ele tem que ser, ele é um lugar onde, pelo menos nos 3 últimos anos, aí, acho que já tem mais tempo de flow só comigo do que com o Monark, inclusive, eu e o Monark. O que foi construído ali é um lugar para... Mas que depois ficou só ele e caiu muito, assim. Não, óbvio, eu acho que... E aí eu que acompanhava bastante o flow, posso falar isso. O equilíbrio da dinâmica dos dois era o que era interessante. Um mais focado, o outro um pouco mais viajado, mas sempre se equilibrando ali os dois. Ele sozinho não é a mesma coisa. Eu vi que muitos episódios tem o Jean lá no meio que também não encaixa igual. Eu acho que seria um caminho, talvez, arrumar uma outra pessoa para fazer com ele, de repente testar a química com outras pessoas para ver o que rola, fazer uns testes internos mesmo, só para entender. Que eu acho que às vezes falta esse complemento, né, da brincadeira, do falar sério, momentos e momentos, né? Tanto que eu vi que alguns dos podcasts depois foram até um pouco mais técnicos, né? Por assim dizer. Já não era mais tanto aquele bate-papo informal onde a gente senta aqui e vai falar bobagem às vezes. E isso que era legal, né? Ao mesmo ponto que tinha ali um assunto sério, eu tinha o espaço também para fazer uma brincadeira, para falar bobagem. E eu não sei se pelo receio do que aconteceu ou se por faltar uma outra pessoa que complemente isso. Então, fica aí a dúvida no ar. O que vocês acham? A gente tem uma conversa, humana, não sei se era esse termo que eu queria usar. Você já falou sobre isso, que você quer ter uma conversa civilizada. Civilizada. Deixa eu te fazer uma pergunta e entenda, a minha pergunta não tem nenhum objetivo aqui de ser meramente ofensiva a ele. Tá. Mas é uma pergunta que eu te faço honestamente. O monarca é burro? Eu acho que é. Assim, eu acho que ele Discordo aqui. E eu acho que ele não é burro, ele teve uma fala burra. Tá? Eu acho que ele entende o grau das coisas em que ele falou. Só dele entender essa dimensão mostra que ele já não é um cara burro. Tá? Ele é um cara inteligente na medida do possível, não é nada além do comum. Mas ele é um cara que tinha uma relevância e no momento específico, não só em um momento, mas em mais de um, por ter uma ideia de mundo distópica, falou uma besteira gigantesca. Então, ele teve momentos de falas burras, mas ele não é uma pessoa burra, do meu ponto de vista. O lance dele... Essa foi uma pergunta direta. É bem direto. É burro. Eu acho que o monarca enxerga o mundo de um jeito muito particular. Então, eu tô perguntando isso porque eu fui no Flow uma vez e também viralizou um clipe que tinha lá com a gente discutindo sobre racismo. E como viralizou, as pessoas pegam um trecho, às vezes colocam fora de contexto e tal. E muita gente me perguntava, mas ele é racista mesmo? Mas ele é sei lá o quê mesmo? Eu não conheço o monarca, não sou próximo dele nem nada. Tive com vocês só aquela vez e nunca mais. E eu sempre respondi assim, olha, ele não me parece ser um cara... Você não pode botar a mão no fogo por ninguém, mas eu falei, ele não me parece ser um cara racista, ele não me parece ser um cara nazista, ele me parece ser um cara burro. Ele me parece que ser um cara que, no fim das contas, ele só quer fumar a maconha dele sem ninguém encher o saco dele, nem que para isso precise ter um partido nazista no Brasil, o que não faz o menor sentido, sabe? É um pouco disso. Eu acho que o Monark, em algum momento, ele teve uma ilusão de que a liberdade de expressão ela existe. E, cara, ela nunca existiu. Porque a sua liberdade acaba quando você tá, de alguma forma, atrapalhando a minha. Então, não é bem assim. E ele tinha essa ilusão distópica de nos Estados Unidos, liberdade de expressão e blá 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 blá. E não é assim que a banda toca.
né? A gente sabe disso. Eu não posso chegar aqui e ofender uma outra pessoa e achar que vai ficar tudo bem, né? A pessoa vai me processar, vai... E aí, várias medidas podem ser tomadas ali, toda ação tem uma reação, e é assim que a coisa funciona, e com a sua liberdade de expressão não é diferente, tá? Você tem uma liberdade de expressão até certo ponto, né? E uma vez que você infringe aquele ponto ali, você é responsabilizado por isso. E eu acredito que ele não soube medir esse limite. Que é uma coisa que a gente vê em correligionários de uma certa corrente política, que é aquela história do o cara que é conservador, mas permite uma surubinha, o cara que é patriota, mas quer que os Estados Unidos invadam o Brasil, o cara que é religioso, mas achou bom que o Papa comunista morreu, que é um paradoxo gigante. Então ele me parece estar mais nesse lugar do que no lugar do malvado, do maquiavélico. Ele me parece ser um cara despreparado para estar ali com você. E aí eu emendo na pergunta. E aí eu acho que eles começaram despreparados para o tamanho dos assuntos que eles vinham a abordar. Uma coisa é eles falarem do que eles realmente entendiam, do nicho deles, que eram games e coisas e tal, mas uma vez que eles foram saindo dessas esferas, né, e foram indo para outros lados, se perdeu um pouco esse controle. E isso não acontece só com eles, acontece também com o Podpah. Você vê que muitas vezes eles são criticados. Pô, mas vocês não sabem fazer a parada. Os caras é outro. Eles estão furando bolhas para tentar entrar dentro do outro ambiente. Então você perde assim o controle em alguns momentos. É normal porque realmente eles não estavam preparados para esse tipo de coisa. Já que ele é burro, por que você começou essa empreitada com ele naquela posição que ele estava? Você achou que ele seria... Porque ele era um burro da hora, mano. O cara trocava ideia, a ideia batia, era legal, era engraçado, era divertido. Por que não? Pode responder. Uma personagem de trazer a conversa para um lugar que você não iria? Você achou que ele iria trazer um público que você não... A conversa foi para um lado que eles não queriam, uma vez que fugia do que era o nicho dos caras, que era o conhecimento deles. Tinha chance de trazer. Por que você estava com ele ali naquele lugar? Cara, quando a gente se conheceu em 2016, o Monark, assim, a gente ficou amigo rápido. Que a gente morava em Curitiba, morávamos no mesmo bairro, lá em Santa Felicidade. E eu tava fazendo vídeo de jogo e ele tinha parado de fazer internet, ele tava com uma produtora, não sei o quê, e tava na casa dele lá fazendo outra coisa. E a gente conversava muito. E a gente ficou amigo. E aí a gente queria fazer eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, vamos fazer uma parada na internet junto, porque isso que eu tô fazendo aqui, eu tava com um contrato com o Facebook Game, isso aqui não sei se dura muito tempo, não sei o quê, eu acho que a gente devia vamos fazer uma parada junto, tudo, porra, eu teve na internet aí, sabe como é que é. Aí ele, cara, vamos fazer um podcast? Aí eu, porra, vamos fazer um podcast. Então eu tava ali com ele porque a gente começou a sonhar com o podcast juntos. Sabe? Porque pra mim eu queria fazer uma parada diferente do que eu tava fazendo e ele precisava fazer uma parada também porque ele não tava fazendo nada, tá? Então a gente meio que se encontrou no meio do caminho, e o Flow só existe porque a gente se encontrou no meio do caminho. Porque ele queria fazer e não queria fazer, e eu queria fazer... Ele queria fazer um podcast, mas ele não tinha o drive, sabe qual é? E eu tinha o drive de eu precisava fazer alguma parada. E eu tava procurando um troço que eu me orgulhasse de fazer, sabe? E o podcast parecia ser uma parada maneiríssima. Quando a gente começou, logo no... Assim, foi em 2018, alguma coisa assim. Teve o Monark, ele gostava de twittar umas paradas e deixar as pessoas comentarem. Tá? Então aí ele mandou uma assim, não acho que o Estado deveria proibir fogo de artifício com barulho. Aí... Nossa... Aí, tu já sabe pra onde foi. Luísa Mel chegou... Nossa. Não, acabou, o final da história, o resumo é pau no cu dos cachorros, sabe? Ficou horrível. Inclusive, até hoje, quando eu falo um bagulho e o cara entende, se eu falo A e o cara entende D, porra, é pau no cu dos cachorros, porque ele tá falando de outra parada. De repente virou outra coisa. Mas enfim, o ponto é que, cara,
Monark, porra, fala da maneira mais explicadinha aí, cara. Tipo, talvez seja melhor tu dizer exatamente o que tá na tua cabeça, em vez de soltar uma ideia solta e deixar todo mundo... Eu acho que essa era a brisa do Monark, sabia? É de, às vezes, falar besteira, mas pra abrir o diálogo, a discussão ali, tá ligado? E eu acho que ele tinha muito isso dentro do flow ali, né? Se degladiar por causa disso, né? Então, e aí o flow, quando chega quando a gente chega na relevância, a gente já estava junto. Não é que ele era burro. Ele tinha ele tem um jeito peculiar de enxergar as coisas. Pronto, então, é assim, isso. Eu acho que o Igor aqui falou tudo, né? Ele tem um jeito diferente, um jeito dele, um jeito próprio de ver o mundo. Não quer dizer que ele concorda com aquilo que ele falou naquele momento. Acredito que a perseguição a ele e ao Flow foram grandes, mas eu também entendo que uma vez que você deixa uma fala dessa passar impune, você abre portas para que outras pessoas façam o mesmo. Então, eu não sei se foi aquele negócio, ó, vocês vão servir de exemplo pro que vai vir depois. Talvez por isso tenha sido severo demais todas as consequências. Mas dá para entender, tá? Um pouquinho do que aconteceu, de como o Eagle se sentiu aí nessa empreitada que foi manter o flow vivo, né? Ele manter o flow existindo. E o vídeo de hoje é sobre isso, galera. Mais pra gente refletir um pouquinho sobre o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente consome. Parece besteira ou não, mas influencia em quem a gente é, em quem a gente se torna. E é isso, beleza? Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês curtam o vídeo, tenham curtido o vídeo. Então, deixa o like, segue a gente e um grande abraço para todos. Até a próxima aí.